Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal. E eu já te digo que hoje a história é um crime sem solução. Eu tava com muita saudade de fazer um vídeo de crime sem solução aqui pra vocês. Não porque eu gosto do crime não ter uma solução, mas é porque eu gosto de abrir para debate e pra gente conversar sobre aqui nos comentários. Então, hoje eu vou contar pra vocês um dos casos mais famosos, se não o mais famoso. Eu acho que a gente pode botar num ranking, assim, dos top 10 mais famosos. Esse com certeza tá lá no top 5, que é o caso da Dália Negra, um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. E é sobre uma jovem de 22 anos que teve a vida retirada de uma maneira brutal e mesmo passando quase 80 anos do caso, até hoje a gente não tem o culpado efetivo. A gente não sabe quem que fez, por que fez, aonde, nada. A gente não tem informações. E esse caso, inclusive, já inspirou várias séries, filmes, e agora estou aqui para contar pra vocês. Então, já pega essa pipoca, prepara seu miojo, dá um like nesse vídeo e vambora. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Boston, capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela era a terceira de 5 filhos do casal Cleo Short e Phoebe Short. O Cleo, pai dela, trabalhava no campo de projeção e construção de campos de minigolf, que naquela época não era tão famoso assim. Hoje em dia lá nos Estados Unidos é muito famoso essa vibe do golfe e não passava de um hobby isso que ele fazia. Mas com o passar dos anos, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornou uma febre. As coisas iam bem no trabalho do pai da Elizabeth, até que uma hora não estavam indo bem mais. Cleo acabou falindo na crise de 1929 da Bolsa de Nova York lá. Se vocês estudaram história, vocês sabem do que eu tô falando. E no ano seguinte, o carro dele foi encontrado abandonado perto de uma ponte, o que configurava um cenário bem propício para que ele tivesse tirado a própria vida, se é que vocês me entendem. A Elizabeth tinha 6 anos de idade na época e a Phoebe, a mãe dela, teve que começar a trabalhar dia e noite para conseguir manter as 5 filhas. Também se sabe que a Elizabeth tinha muitos problemas de respiração, então ela passou alguns invernos na Flórida, na casa de amigos e familiares, buscando um clima mais frio, que ajudaria muito nos problemas dela de respiração, como asma, bronquite, essas coisas assim. No ano de 1942, deu tudo uma reviravolta, porque quando ela tinha 18 anos de idade, eles descobriram que o pai estava vivinho da Silva, ele não tinha tirado a vida coisa nenhuma, aquilo ali tinha tudo sido um teatrinho. O pai, inclusive, enviou uma carta para a família pedindo desculpas por ter abandonado a família inteira, 5 filhas e a esposa, feio. Com alguns problemas com a mãe e as irmãs, a Elizabeth resolveu ir para a Califórnia morar com o pai dela, na região de São Francisco, só que essa nova vida durou poucos meses, porque ela e o pai brigavam muito. Os principais motivos da Elizabeth ter saído da casa do pai, além de brigar muito com ele, era porque ele obrigava, né, queria que ela fizesse as tarefas de casa, fosse, tipo, dona de casa mesmo, e ela era muito bonita e muito namoradeira, ela chamava muita atenção dos militares da região. E um PS, nessa época, São Francisco era uma das maiores bases militares dos Estados Unidos, então o que mais tinha era militar. Outro ponto era que supostamente a menina era muito difícil de lidar, ela tinha opiniões muito fortes e ela queria ter a sua vida e suas conquistas sem depender de homem nenhum. Feminista desde sempre, icônica. Depois de sair da casa do pai, ela teve um relacionamento com um sargento, foi morar com ele, mas também não durou muito, até que em setembro de 1943 ela acabou sendo detida por estar bebendo. Lá nos Estados Unidos a lei é que você só pode beber acima de 21 anos e ela foi detida antes dos 21 anos, né, com bebida alcoólica. E aí ela foi enviada de volta para Boston, cidade natal. De lá ela foi pra Flórida, acabou ficando noiva de um piloto de caça que acabou falecendo antes mesmo deles conseguirem se casar. Em 1946 ela acabou voltando pra Califórnia, só que dessa vez pra Los Angeles. Lá ela trabalhou como garçonete e morava numa kitnet. Durante esse período ela fez alguns testes pra atuar em filmes, peças de teatro,
teatro, porque o grande sonho da vida dela, de verdade, era se tornar uma grande atriz de Hollywood. E infelizmente isso não chegou a acontecer, porque se essa história tá nesse canal, é óbvio que alguma coisa bizarra vai acontecer. Até aí tá tudo bem, né? Em janeiro de 1947, depois de ter passado alguns dias em San Diego com um cara que ela tinha conhecido chamado Robert Manley. Esse Robert era um vendedor, ele era casado e ele tinha 25 anos. E ela tinha um relacionamento casual com ele. No caso, ela era amante dele, né? Porque o cara era casado. E ele foi provavelmente o último homem com quem ela se relacionou. Ela voltou pra Los Angeles pra ficar alguns dias com a sua irmã, mas nunca mais foi vista depois. Até que no dia 15 de janeiro, por volta das 10 horas da manhã, uma dona de casa que estava passeando com a filha dela de 3 anos de idade, a mulher se chamava Betty Bersinger, ela viu uma cena horrível no canteiro de obras de um condomínio ali perto do Hotel Cecil, que inclusive é o hotel onde a Elisa Lam foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d'água. Inclusive a gente já fez vídeo sobre esse caso aqui no canal, a cara desse vídeo vai estar aparecendo aqui e o link vai estar aqui na descrição, mas é outro caso bem bizarro. Aquela área ali é um pouco esquisita, um pouco, não sei, né? A Beth passeava a pé com a filha dela de 3 anos quando ela avistou um manequim desses de loja em uma vala, mas quando ela se aproximou, ela viu que na verdade a cena era bem pior, que não era manequim coisa nenhuma, e sim um corpo humano. Era o corpo de uma mulher que estava literalmente partida no meio. Talvez por isso ela tenha achado que era um manequim, né? Porque tava partido ao meio. E sem sangue, provavelmente tudo esbranquiçado a pele, né? Um spoiler dessa história, ela tava sem sangue no corpo, porque o cara drenou o sangue dela, ou a mulher, enfim, quem fez o crime. Então ela tava completamente pálida, porque não tinha sangue, não tinha nada. Então, de fato, deveria parecer um manequim mesmo. Além disso, o corpo tinha várias marcas de agressão. E uma das mais bizarras, assim, é o fato dela ter da orelha até a outra orelha cortado, como se fosse um sorriso grande. O corpo tinha diversos cortes, hematomas, como se ela de fato tivesse sido agredida antes da morte. O sangue do corpo também foi completamente drenado, o que indicava que ela não tinha sido morta ali, que ela tinha sido morta em algum outro lugar e só despejaram o corpo naquela vala. Até porque não tinha marca de sangue em volta, era só o corpo. As únicas pistas encontradas eram marcas de pneu, assim, no chão, uma marca de sapato e um saco de cimento com manchas de sangue. A necrópsia constatou que ela tinha sim sido vítima de inúmeras agressões, de abuso sexual e de que o corpo foi lavado com gasolina no dia da morte. Tinha sido na noite anterior. Logo que o corpo foi descoberto, a polícia foi acionada e inúmeros jornalistas apareceram na cena do crime. E esses jornalistas tiraram várias fotos do corpo dela. Então, na internet é possível encontrar essas fotos da menina de 22 anos, tanto do rosto dela cortado quanto do corpo dividido na metade. Tem como você achar isso tudo na internet, eu não vou botar aqui porque senão esse vídeo vai cair em 2 segundos. E esse crime se tornou um dos mais emblemáticos na história, não só pelo fato de tudo que aconteceu, mas também pelas polêmicas que a imprensa criou na época, especulações que com certeza mexiam com o imaginário das pessoas por tão cruel e misterioso que era. O que faz alguém drenar o sangue de uma pessoa, cortar um sorriso? Quem foi essa pessoa? O que com certeza atrapalhou as investigações por conta do sensacionalismo que os jornais criavam. Então, com certeza os jornais foram um empecilho na hora da investigação desse caso. Se não tivesse tanta mídia, talvez esse caso pudesse ser resolvido de uma maneira melhor e a gente soubesse quem é o culpado. Mas enfim, o apelido Dália Negra tem algumas teorias de onde veio, a gente não sabe ao certo, foi por isso ou foi por aquilo, tem teorias sobre. A principal é uma relação que eles fizeram com um filme que tinha sido lançado no ano anterior, que se chamava Dália Azul, que conta a história de um assassino de uma mulher, e o fato da Elizabeth gostar de usar roupas pretas também pode ter sido um dos motivos, e aí botaram Dália Negra ao invés de Dália Azul. As teorias e os rumores eram muitas, tinham teorias de que ela era garota de programa, outras de que ela era lésbica e se aproximava dos homens com esse gancho de poder se tornar uma estrela de cinema, e aí ela usava esses homens pra isso, que a vida dela foi retirada por ela não ser uma mulher recatada e sim uma mulher da vida. Existem tantas teorias. No final
final das contas, não existe nenhuma evidência concreta, nenhuma prova concreta, nada se passa de rumores. 9 dias depois do crime, que a história fica babado, porque a polícia, a equipe de investigadores do caso, recebe uma carta que foi escrita, não à mão, né, que foi escrita com diversos recortes e palavras de jornais e revistas, e junto com a carta tinham pertences da própria Elizabeth, como fotos, documentos, uma agenda. Aparentemente, o criminoso estava zombando tanto dos policiais, dos investigadores do caso, quanto da própria vítima. Durante a investigação do caso, cerca de 750 oficiais foram mobilizados para tentar desvendar esse crime. A polícia, inclusive, chegou a omitir algumas informações para a mídia não atrapalhar mais nas investigações. Durante décadas, centenas de pessoas confessaram o crime, falando que eram o culpado ou que conheciam quem era o culpado, mas nenhuma delas foi confirmada. Cerca de 20 homens foram investigados e muitos deles tinham envolvimento direto com a Elizabeth. Os 4 principais eram o Robert Manley, que foi aquele cara que eu falei pra vocês, que era amante dela, que ele era casado. Ele foi o último homem a ter contato com a Elizabeth, supostamente. Mark Hentze, que era o dono de uma casa noturna que a Elizabeth frequentava. O médico George Hodel, que já era suspeito de outros crimes parecidos. E ele também tinha conhecimentos médicos de como causar esses ferimentos e tal. Então, enfim, ele acabou se tornando um dos principais suspeitos. E por último, Leslie Dillon, que escreveu uma história supostamente fictícia, mas com muitos detalhes parecidos com a história real do que tinha acontecido com ela. E todos esses homens tinham ligação com um cara chamado Finis Brown, que era o principal investigador do caso e também supostamente era um policial corrupto. E ele dificultou muito as investigações do caso. Se não tivesse esse homem, talvez a gente também soubesse. E talvez até ele saiba quem é o culpado. Não, ele já deve ter falecido, mas ele sabia, provavelmente. E diante de todo esse mistério e confusão e, enfim, tudo que aconteceu, o caso da Dália Negra acabou se tornando inspiração para muitos filmes, séries, livros, porque é um caso que até hoje não tem solução e é um mistério sem fim de tudo que aconteceu, desde como ela morreu, por que ela morreu, quem que fez isso, a gente não sabe. É um crime sem solução. E com isso eu encerro este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, deem um like, se inscrevam aqui no canal, estamos quase batendo 3 milhões. Se torne membro, porque aí você vai ter todos os conteúdos do que está por vir antes de todo mundo. É um conteúdo exclusivo que eu deixo pra vocês. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!